te ministrar a palavra. O seu esposo está aqui esta noite, pastor Cláudio, ela fica na liberdade também de conceder-lhe a liberdade para falar conosco. Eu quero que você receba a serva de Deus aplaudindo Jesus Cristo com alegria. Pastor, muito obrigada. Aleluia, oh glória. Glória a Deus, amada igreja. Prazer estar nessa casa mais uma vez. Há tão pouco tempo, né, pastora? Mas, com certeza, uma grande oportunidade para louvarmos ao Senhor. Num momento tão especial da igreja, numa campanha tremenda para mudar os nossos dias, nós cremos Deus falará conosco, assim como tem falado nesses dias, hoje o mês de maio, para a glória do Senhor, e assim será. Amém, queridos? Deus te abençoe, pode se assentar em nome de Jesus. Eu vou me organizar aqui. Aleluia. Dá boa noite aos nossos queridos irmãos que estão na live, que estão conosco nesse mover. Amém, pastor? Amém, pastora? Nesse mover da unção do Espírito Santo, da maneira maravilhosa como cremos que Deus falará conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz, eu estou quase... Eu falei, mas precisa pregar, Senhor, deixa eu continuar a adoração, né? Que a gente já estava nesse mover maravilhoso e cremos que o Espírito Santo tem muito a nos falar também, através da sua palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu vou pedir por delicadeza que você, mais uma vez, se coloque de pé, para abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12. Texto que para nós será de abertura. Romanos, capítulo 12, uma palavra bastante conhecida, e eu creio que daquilo que você ouvirá nessa noite, você conhece bem desta passagem. Se não o conhece, o saberá, porque cremos que Deus reservou para nós uma palavra muito abençoada. Amém? Romanos 12, a partir do versículo 1, apenas 2 versículos de abertura, e aqui no subtítulo que está, na verdade é o título desse capítulo, diz a nova vida. Não sei como está na sua versão, mas na minha versão diz assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Repita comigo: por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia, eu vou continuar. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, repita comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Continue com a sua palavra em suas mãos, e em nome de Jesus eu vou orar agora. Espírito Santo, meu amado Espírito Santo, nosso Consolador, Pai, como é bom estarmos na Tua casa, como é bom estarmos na Tua presença. A Tua palavra é viva, a Tua palavra fala conosco, a Tua palavra nos inspira, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos revela. Em nome de Jesus, que nesta hora a Tua vontade seja completa nessa noite. Tudo que o Senhor determinou nos céus para ser entregue para cada um dos meus amados irmãos, a começar de mim, seja nessa noite completa a Tua obra nessa igreja, seja completa a Tua obra em nossos corações. Repreendemos nessa hora todo espírito contrário, declaramos as muralhas de fogo ao redor desta igreja, ao redor de cada família, aonde estiver, Senhor Jesus, um crente, um cristão, clamando nesta hora, para ser transformado, venha nessa noite, a cumprir o Teu propósito, e a nos ensinar, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Aleluia, pode se assentar, para a glória do Senhor. Uma frase que eu quero destacar desde o início, porque eu vou repeti-la
no decorrer da ministração, eu quero ler para você, dizendo que Deus usa circunstâncias para nos transformar. Eu quero que você escute bem esta palavra, porque quando estamos a ouvir Romanos 12, 1 e 2, nós estamos dizendo que nós somos diferentes do mundo, nós temos uma posição diferente no reino. Nós não pertencemos a esse mundo, mas nós temos um reino a quem servimos. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. Você tem esse Senhor e seu Salvador. Jesus Cristo é aquele que se entregou por nós. E é nele que nos encontramos nessa noite, para dizer a Ele que nós estamos aqui para sermos transformados. Quando lemos essa palavra dizendo Deus usa circunstâncias para nos transformar, Deus quer dizer que Ele vai usar todas as coisas para servir de bênção e de canal de vida para você. Para aqueles que creem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em nome de Jesus, eu creio que Deus determinou uma palavra, assim como fez para cada um dos meses que estão a serem ainda vividos. E nós estamos hoje para falar do mês de maio, do 5º mês deste ano de 2021. E para cada dia que você estiver sendo ministrado, eu quero que você tenha essa coragem, tenha essa atenção de poder marcar cada palavra, porque quando chegar na ocasião, Deus vai despertar o seu conhecimento, Deus vai despertar a sua fé, para lembrar, eu não sou igual ao mundo, eu sou diferente, eu quero ser transformado pelo Senhor, eu quero viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu coloquei aqui também, e eu quero em nome de Jesus que você, dentro desta palavra, esteja usando também, quando eu disse Deus usa circunstância para nos transformar, eu quero que você transforme isso na forma pessoal, dizendo, Deus usa circunstâncias para me transformar. Amém? Você pode repetir isso junto comigo. Deus usa circunstâncias para me transformar. Quando Deus está transformando você, Deus está transformando tudo o que está ao redor de você. Todos os seus relacionamentos, aonde você estiver, a marca de Cristo será ali conhecida e reconhecida como um servo e uma serva do Senhor. Quando Deus olha para nós, Deus está esperando que cumpramos um papel divino e eterno. Ser para o seu louvor e para a sua glória. Aleluia! Glória a Deus por isso. Eu quero ministrar nessa noite um exemplo de pessoa bíblica que viveu um dilema de circunstâncias. Estávamos há pouco aqui conversando com a pastora e dizendo do ano de 2020 foi hard, né, pastora? A gente, entendeu que foi bastante exigido da nossa fé, da nossa disposição. Foi exigido também da maneira com que nos encontramos com os nossos queridos dentro da nossa própria casa, encontrando problemas antigos e encontrando circunstâncias difíceis e tendo que se adaptar a uma nova realidade, mas ao mesmo tempo também ser resistente, resiliente e ser em nome de Jesus um homem e uma mulher de fé. Amém? Quantos aqui podem dizer que 2020 você foi provado, mas você também foi transformado? Aleluia! Quando enxergamos o plano de Deus nessa perspectiva, nós vamos entendendo que Deus está usando todas as coisas para tocar em você, mas também tocar naqueles que estão ao redor de você. E aqui um exemplo bíblico maravilhoso que está num homem do Velho Testamento, um profeta chamado Jonas. E eu gostaria que você, em nome de Jesus, abrisse a sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Jonas. E temos aqui um exemplo muito interessante. Há muitas controvérsias no sentido
de quem o escreveu na íntegra o autor. Nós temos como premissa que Jonas foi o autor. Porém, em dados históricos, comentam algumas questões, e se porventura você se deparar com algum comentário, e aqui vai uma interpretação pessoal, eu gostaria que você sempre levasse em conta a verdade plena dessa palavra. Amém? Não ouvi nenhum amém da igreja. Eu quero que você, vou repetir para você entender, que eu quero sempre, desejo isso, que todas as vezes que houver um confronto entre a parte histórica ou interpretações teológicas, eu quero em nome de Jesus declarar que você deve sempre valorizar o que a Bíblia diz. Se disse um grande peixe foi. Se diz que a mula falou, quem crê diz amém. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus pode fazer todas as coisas, porque eu vou repetir, Deus usa as circunstâncias para nos transformar. E nesse processo todo, eu creio integralmente que a verdade que está aqui é para que você e eu conheçamos um pouco da biografia de Jonas e aprendamos como líderes que aqui temos, preparando-se para um ano ministerial, amém? Para levar vidas a Jesus, para tornar a igreja atuante através da minha pessoa e da sua pessoa, porque eu vou usar novamente essa frase, você vai se cansar por ela, porque eu creio em nome de Jesus que ela vai entrar no seu espírito, porque Deus usa circunstâncias para transformar você e para transformar aqueles que estão perto de você. Eu creio nisso de todo o meu coração. Vamos ler então, todos acharam aqui Jonas capítulo 1, amém? É bem curtinho, eu vou dando paradas para que possamos então estudar um pouco sobre esta ministração. A vocação de Jonas, sua fuga e seu castigo é o título do primeiro capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, e aqui eu vou fazer uma pequena tradução, o seu pecado, a sua abominação, a sua prática do mal, subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meu Deus, se pudéssemos falar uma palavra aqui, logo depois da leitura, falaríamos misericórdia. Quantos concordam aqui? Se é uma das coisas que mais queremos e desejamos, é estar na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há delícias, na presença do Senhor há orientação, há conselho, há direção. Na presença de Deus nós nos encontramos com a realidade do nosso coração. Ele é como espelho na sua presença, ele reflete aquilo que você é, porque a sua pureza, a sua santidade revela aquilo que nós somos. E aqui temos uma passagem muito interessante, porque Jonas foi chamado por Deus, ele ouviu a voz do Senhor, porém fez o contrário daquilo que Deus queria. Em vez de ficar na presença do Senhor e cumprir a sua tarefa, ele foi para o outro lado. E aqui eu fiz uma conversa sobre quais são os motivos que nos levam a fugir da presença de Deus. Você já pensou nisso? Porque a gente sempre pensa o contrário. A gente quer estar na presença de Deus. Quantos querem estar na presença de Deus aqui? Todo dia, toda hora. Ele está em nós. E nós cremos que esse sentimento, ele é tão precioso que nós não queremos deixar. Porém Jonas ouviu a voz do Senhor e fez absolutamente o contrário. Ele fugiu
da presença do Senhor. E aí, achei muito interessante, porque a pergunta que nos veio é exatamente o que nos leva a fugir de Deus. E eu lembrei da passagem do Salmo 139. Eu gostaria que você abrisse lá. Deixa marcadinho aí em Jonas, irmão. Usa uma marquinha aí, uma fita, e vai lá para Salmo 139, versículo 7. Como é que pode fugir da presença de Deus? Versículo 7 de Salmo 139, bastante conhecido de todos nós, que fala, aonde, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo lá nos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Aleluia, posso ouvir um amém? Olha que coisa maravilhosa, não há como escapar dos olhos de Deus. E glória a Deus por isso, porque nós desejamos ser encontrados aqui. Quantas vezes eu orei e falei, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu cheguei na tua casa. Senhor, estou aqui na minha casa. Senhor, olha para mim nesta manhã. Quantos já não oraram dessa forma? Sinalizando, dizendo ao Senhor, eu preciso da sua presença. E se eu fugisse, como assim fez Jonas? Eu posso entender o que o salmista diz, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, o Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, o Senhor sabe dos meus pensamentos, eu não posso fugir da tua presença. Mas há algumas coisas aqui que eu quero trazer, em nome de Jesus. Talvez o que nos leva a fugir de Deus, seja o pouco conhecimento que temos da pessoa e da sua divindade. Quantos estão entendendo aqui? Quanto mais eu conheço alguém e desejo, eu gosto tanto dele, eu quero estar junto dele. Mas se eu tenho pouco conhecimento dessa pessoa, só de ouvir falar, eu vou querer, tenho pouco comprometimento com ele. Eu não quero marcar encontro com pessoas que eu não conheço. Talvez esse seja o motivo de que te leve a fugir de Deus. Eu conheço pouco do Senhor. Pode ser uma angústia na alma, até uma raiva que você tenha de uma situação, porque você se sentiu injustiçado, você julga Deus. Talvez seja porque você tenha vergonha, porque praticou algo errado, ou como vivemos no início de Gênesis, que fala que a vergonha por causa da nudez o fez afastar-se da presença do Senhor. Talvez tenha adotado uma postura dura, enrijecida, não uma postura dizendo, ninguém sabe o que eu estou sentindo, agora vem me procurar. Talvez você se sinta incompreendido, talvez você guardou ressentimentos, os ressentimentos fizeram você a perder a vontade de estar na presença de Deus. Talvez seja pecado não confessado, que quando você se vê, você se encontra com o seu pecado todos os dias. Você fecha seus olhos e você vê a situação novamente. Você lembra, você traz na sua memória uma memória de dor, uma memória tão forte que você não consegue se livrar dela. E quando Deus quer se manifestar a você, você foge da presença dele. Nós precisamos rever a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos estar mais juntos do Senhor. Deus vai nos encontrar. Você que já entrou no Santos dos Santos, naquele lugar onde você experimentou a glória de Deus, que você sabe qual o caminho que te leva a ficar mais próximo do Senhor, e você tem uma saudade disso.
você acha que hoje você não tem mais condições de fazer. E eu quero nessa hora, em nome de Jesus, quebrar isso. No nome de Jesus, dizer que você tem acesso na presença de Jesus, por Jesus, presença do Espírito Santo. Você não precisa ficar fugindo. Você precisa encontrar-se com seus problemas, mas entregar isso a Ele, ao Senhor, na comunhão com Deus, conhecer mais a Deus, contar seus problemas. Talvez seja nessa pouca convivência, as nossas reações acabam respondendo por aquilo que somos e do quanto da presença de Deus temos em nós. A nossa balança pesa entre a espiritualidade e a carnalidade. Se temos atitudes carnais, essa balança ficará mais alta, e isso será motivo muitas vezes para nos afastar do Senhor. Mas quando tivermos uma palavra de arrependimento, essa balança começa a retornar, para termos um espírito renovado, perdoado, na presença do Senhor. Eu creio que Deus vai falar muito com você, como falou comigo. O discurso do que eu sou assim, e às vezes a gente encontra pessoas assim duras. Você fala, rapaz, por que você está nessa condição? Você já andou com Deus, sabe o que Deus agrada, agrada ao Senhor. Você sabe as coisas que você tem que fazer, por que você não faz? Ah não, eu sou assim mesmo, é difícil para mim, é difícil eu largar, é difícil eu não olhar, é difícil eu não pensar. Querido, tudo fica mais difícil longe de Deus. Mas quando você está perto de Deus, quando você cultiva uma comunhão com Ele, todas as coisas mudam na sua vida, na maneira de você ver. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que Deus está usando essa circunstância para transformar você, para transformar a mim em pessoas melhores. O Senhor, quando tocou ali sobre a vida de Jonas, pode voltar lá para o texto-chave, em nome de Jesus. Deus estava dizendo a ele que ele tinha uma missão para Jonas. Fala, Jonas, eu quero que você vá pregar a Nínive. Eu quero que você leve uma palavra a esse povo, porque eles estão praticando aquilo que não me agrada. Eu quero dizer aqui em nome de Jesus, Deus nos conhece e sabe do que precisamos ser libertos em nossos sentimentos. Deus, quando estava olhando para a cidade de Nínive, Deus estava olhando suas lutas, suas dificuldades, Deus estava vendo o pecado, Deus estava vendo a prática, Deus estava dizendo, mas não pode continuar desse jeito, eu preciso encontrar alguém para fazer diferença e levar uma palavra de vida, uma palavra de transformação. Deus está chamando você nessa noite. Deus vai usar você em todos esses dias, mas em especial no mês de maio. Eu creio que Deus vai trazer a você oportunidades, vai mover circunstâncias para usar o seu testemunho, a sua vida, para mudar situações. Deus será glorificado. Deus conhece aonde precisamos nos libertar, e nos libertar desses sentimentos que eu falei ainda há pouco, e de outros mais, que talvez não mencionados, mas que você traz na sua memória, o que você traz como lembrança na sua história. O fato é, e aqui eu quero reafirmar isso, que nós não conseguimos viver com esse tipo de sentimento em nossas vidas. Nós não conseguimos viver. Nós vivemos uma vida muito medíocre. Se dissermos que na presença, longe da presença de Deus, está tudo legal e está indo de bem. Não está, irmão, não está. Eu sei que não está. Que vai chegar um momento onde você vai se encontrar com as suas limitações, com seus erros, e você vai se deparar com eles. E a palavra do Senhor diz que Deus não quer que você viva com isso. Eu sei que eu estou falando para pessoas, quando eu estava orando sobre essa palavra,
O Senhor disse que da mesma maneira como Ele olhou com compaixão e amor pela vida da cidade de Nínive, entendendo que aquelas maledicências não poderiam continuar, havia uma expectativa de amor no coração de Deus, para dar oportunidade de salvação para toda uma cidade. Como é que você enxerga a sua casa, a sua família, o seu bairro? Como é que você enxerga a sua cidade? Como é que você enxerga a ação da sua igreja para levar a palavra do Senhor? Lemos há pouco que não podemos ficar conformados com aquilo que nós estamos vendo, mas temos que ser transformados e levar transformação para a glória do Senhor. Aqui também há uma questão muito interessante que eu não posso deixar de falar. Que pessoas que vivem com esse nível de sentimento, de prática, que nós falamos há pouco, elas comprometem outras pessoas. Ela compromete família, ela compromete relacionamentos. Ela muda o estado psicológico das suas ações. Uma pessoa que guarda ressentimento, uma pessoa que guarda dizendo eu não vou perdoar, e tem aquela mágoa no coração, cultiva esse sentimento, acaba modificando as pessoas que estão ao redor. É tão bom quando nós conversamos com pessoas saradas. Como é bom conversarmos com pessoas saradas. Nós falamos com elas e elas sempre têm uma palavra de pronto, mas vai dar certo em nome de Jesus. Já conversou? E não é só pessoas que são positivistas. Não, são pessoas que têm fé, que têm esperança, que já viveram a transformação, que causam um bem-estar maravilhoso aonde estão, que se movem debaixo de uma palavra profética, que se movem debaixo de uma palavra, dizendo, olha, eu passei por isso, doeu muito, mas eu venci para a glória do Senhor. Precisamos ser sarados, precisamos ser transformados, para começar em mim, transformar aqueles que estão ao redor. Não cultive angústia, não cultive mágoa, não cultive pecado. Permita Deus, na sua presença, tocar você e tocar em seu coração. Amém, igreja? Quando Jonas ouviu então a palavra, volte lá comigo, no versículo 3, no finalzinho. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. E Jonas, onde estava Jonas, irmão, naquela tempestade? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aleluia. Eu quero até aqui, destacar algumas coisas muito interessantes nesse aspecto. Primeiro, porque eu fiquei admirado e admiro ao Senhor quando Ele usa da sua sabedoria, mas Ele usa do poder que Ele tem sobre a criação. Amém? A primeira coisa que Deus viu, Ele falou: ué, mas não era para chegar aqui? Tomou o navio, foi do outro lado. Você acha que você vai fugir da minha presença? Um minutinho. E ao mencionar a palavra, ele diz: levante-se, ventos, mova-se as águas do mar. E a coisa ficou revolta. O poder do Senhor sobre a criação.
A hora que nós estávamos vindo para cá, nós estávamos debaixo de uma chuva tremenda. Quem tomou chuva aqui, irmão? Aleluia, chuva de bênção. Você crê que todas as circunstâncias são ao teu favor? Aleluia, amém. Uma chuva, e o meu filho que está aqui, Arthur, meus dois filhos estão aqui, meu marido, para a glória do Senhor e todos os meus amados irmãos. Mas o meu filho atrás falou assim: mãe, ora para essa chuva passar, mãe. Eu, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, o Senhor ordena, tudo acontece. Então, em nome de Jesus, faça com que essa chuva agora se abrande. Tire, Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, para que todos possam chegar. E aí vamos orando, aleluia, porque o Deus da criação está ativo, atuante, olhando para nós e usando das circunstâncias para nos transformar. Quem pode fugir da presença do Senhor? Jonas foi despertado, dizendo: levanta, Jonas, você não está vendo que o negócio está feio aqui, o navio está pronto para ser quebrado ao meio, ir a pique, e você se mantém aí, duro, coração duro, seco. Difícil lidar com pessoas com coração duro. Conhecem de Deus, sabem de Deus, sabem tudo que tem que fazer, mas ainda paga passagem para correr. Como nós somos corruptos nos nossos sentimentos, no nosso compromisso com Deus, na aliança que temos com Deus. Deus então levanta-se e fala: deixa o negócio balançar, porque na hora que balançar a tempestade, talvez ele creia, talvez quebrante aquele coração. E aqui tem várias anotações que o Espírito Santo foi colocando no meu coração. A primeira coisa que eu quero declarar aqui nesse trecho, que já declarei, sobre que Deus usa as circunstâncias para nos transformar, eu quero declarar uma outra palavra. Quando os homens fazem planos, Deus pode desfazê-los. Vou falar novamente. Quando os homens fazem planos, Deus pode desfazê-los na hora que Ele quiser. Você pode ser o melhor em tudo, você pode ser eloquente em tudo, você pode ter o melhor currículo. Deus fecha a porta, ninguém abre. E quando Deus abre, ninguém fecha. Ô glória! Quero que você tenha uma visão de Deus magnânima, forte, uma visão num total controle da sua sabedoria e de usar as circunstâncias para o louvor da sua glória. Presta atenção. Reconhecer que a natureza, como tempestade ali, estava em iminente calamidade por causa de uma pessoa. Olha o texto aqui quando continua. E diziam os outros, versículo 7: vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? Da onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o mar e a terra. Quando ele falou isso, os homens que estavam ali, vejam lá, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é o que você fez? E aqui na linguagem verbal, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Lô havia declarado. Quando eu estava vendo aqui Jonas respondendo, dizendo: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, eu lembrei de uma ocasião, quando eu estava fazendo uma entrevista com uma pessoa. Eu era coordenadora pedagógica, recebi uma pessoa para fazer um processo seletivo, uma escola confessional cristã, e nela
fazíamos então a pergunta: você, qual é a sua religião? Você é cristão? Ela disse: sim, eu sou evangélica. Evangélica? Sim. Qual igreja? Não, eu não sou praticante. Pensa o que eu fiz com o currículo. Gostou do X? Próximo. Como é que uma pessoa consegue professar uma fé e dizer na sequência que não é praticante? Se você não é praticante, meu irmão, tu não é nada. E aí eu vou rasgar um pouco mais. Se você não é de Deus, você é do inferno. Quem está entendendo aqui? Não tem outro termo. Ou você pertence a Deus, ou você está debaixo de outro domínio. Não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você não é. Eu fiquei quase acrescentando aqui, né? Sou hebreu, temo ao Senhor e não praticante. Me perdoe, porque ele estava fugindo. Mas não é essa. Mas é um alerta para cada um de nós. Como é que está a sua biografia diante de Deus? Quando eu pergunto a Deus: quem é você? Da onde você vem? Olha o nível da pergunta, porque a coisa está ficando feia. E o mar batendo, o navio indo quebrando, jogando as coisas fora, e o negócio não parava. Eles iam a pique, já estavam condenados à calamidade. Iam morrer. Ele diz: aonde você é? Que você crê? Meu filho, quem tu és? Talvez a resposta dos seus problemas esteja em você, na sua biografia, na sua história, na maneira com que você honra a Deus ou foge da sua presença. Fica para cada um responder. Que o que o povo quer, todos querem ser abençoados, todos querem serem prósperos, todos querem as dádivas, todos querem os sinais, todos querem os milagres. Mas e o Deus do milagre? Quem quer servir? Quem quer na hora da aflição abrir a roupinha assim, ó, e dizer super cristão? Na hora que a coisa aperta, que o navio está batendo, que a tempestade está chegando, meu irmão, é aí que nós vamos ver quem nós somos. Vai chegando perto, porque Deus usa as circunstâncias para nos transformar. Deus usa as circunstâncias para nos transformar, por causa de uma pessoa. Às vezes pensamos que nós não somos responsáveis por calamidades, por consequências que foram provocadas pelo nosso temperamento. Pessoas resistentes, pessoas duras, maldosas, pessoas intolerantes, ríspidas, invejosas, prepotentes. Aí você fala: ah, pastor, mas só está declinando aí a fala do carnal. Eu falei: meu irmão, nós encontramos todos os dias pessoas que falam que são cristãos, mas são não praticantes. E quando vemos, é o marido ofendendo a esposa, lar de crente, hein? Marido ofendendo a esposa desonrando o marido, filho que desonra o pai. Fala: não vai, eu vou, você não tem nem aí com a minha vida, já sou maior de 18. Vai, a desgraça vai acompanhar. Ainda fala: só está me amaldiçoando? Não! Você não está semeando? Você vai colher. É fácil jogar sempre a responsabilidade no outro. Eu faço o que é errado e os outros têm que me engolir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso é reflexão. Pessoas resistentes, duras, maldosas, intolerantes, ríspidas, invejosas, prepotentes. Para cada uma dessas palavras há uma reação de retorno. Naquele momento, quando Jonas foge da presença de Deus, os seus problemas pessoais foram junto com ele dentro daquele navio, comprometeram a história daquelas pessoas. É que Deus tem muita misericórdia, irmão. E quando Ele mandou essa tempestade, era de fato para que ele parasse com os seus erros, colocasse um ponto final, dizendo: para aqui, porque se você não parar, a tua vida vai enveredar, meu irmão. Para com esse negócio de beber, para com o vício, para com a pornografia,
Para com essa envergonhice. Para de mentir. Para de falar palavrão. Passou da porta, santo. Do lado de fora, misericórdia. Levamos os nossos problemas para onde estamos e podemos perder vidas junto conosco para afundar num navio, se não tivermos uma mudança de transformação. Vou repetir a frase, se você que tem fé, você vai dizer amém. Deus usa as circunstâncias para nos transformar. Amém. Uma outra conotação sobre tempestade. Eu pergunto a você, como é que está o seu volume das águas? A tempestade tem sido um meio pela qual Deus tem usado para interromper processos de erros na sua vida, na minha vida? Como é que você interpreta, ao ouvir a voz do Senhor, que aquela situação não é para a morte, mas é para a vida, para te salvar? Que aquilo que vem em dificuldade é para colocar um basta em algumas coisas, que se você continuasse, você ia errar feio, meu irmão, ia levar muita gente e o navio ia afundar. Quantos estão entendendo aqui? Por isso que correr para voltar à presença de Deus é necessidade vital para se manter vivo, para cuidar daqueles que estão perto de você, para cuidar dos teus irmãos da fé que estão aqui nesse mesmo barco. Quem está entendendo? Aleluia! O que nós entendemos? Que a tempestade tem sido um meio pela qual Deus tem usado para interromper situações que vão dar em morte. Por isso que aqueles que estão ligados em comunhão com Deus conseguem interpretar as tempestades. Para os cristãos, a tempestade vem para abençoar sua terra, para livrar do pecado. Eu gosto muito da imagem, quando penso em Gênesis capítulo 6 e 7, quando Deus chama a família de Noé. Uma grande chuva, uma grande tempestade. Mas para aqueles que guardam a promessa em Deus, Deus vai colocar você numa arca, num navio seguro. Seus filhos vão estar juntos, sua família vai estar junto. E pode chover o que quiser lá fora. Há um Deus que ordena, cessa o vento e faz com que encoste no Monte Ararat. Tempestades, para os cristãos, tem começo, mas tem fim marcado. E elas são usadas por Deus para nos transformar. Aleluia. Deus usa circunstâncias para nos transformar. Há tempestades que são o motivo, presta atenção, de salvação espiritual para outros. Continue lendo comigo aqui. Disseram-lhe: que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe então Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 13: entretanto os homens remavam, se esforçando por alcançar a terra, mas não conseguiam, não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais intempestuoso contra eles. Então, prestem atenção, clamaram ao Senhor, aqueles que cada um tinha o seu Deus, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, e aqui na minha Bíblia está em letras garrafais, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não nos faças cair sobre nós este sangue, Senhor, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Eu vou repetir a frase que eu coloquei há pouco. Há tempestades que são o motivo de salvação espiritual para outros.
E levantaram a Jonas, lançaram ao mar, cessou o mar da sua fúria. Versículo 16: temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram seus votos. Tempestades, que se você não perceber, mas que outros que vão estar ao redor, vendo o grande poder, e a sabedoria, e a magnitude da presença do Senhor, vão mover-se a adorar o teu Deus. Eu acho lindo, quando leio a biografia, a palavra de Pedro, quando ele diz, quando ele estava cheio do Espírito Santo, em Atos, e quando ele passava pelos lugares, até a sombra de Pedro curava. Que maravilha! É porque ele era genial? Porque ele era super-herói? Não, porque ele andava na presença do Senhor. Quem anda com Jesus vive milagres todos os dias. Quem anda com Jesus reconhece seu poder e a sua autoridade em todo o tempo. Ah, Deus maravilhoso, como eu te amo. Vamos continuar. Versículos 11 e o versículo 12. Depois que o mar, na sequência, versículo 17: deparou o Senhor, na verdade ele ordenou ao Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Achei muito interessante a maneira com que Deus mais uma vez usa a sua criação para nos pegar de jeito. Eu estava brincando com meu esposo ontem, dizendo assim, bem, acho que eu vou pregar sobre esse peixe, porque esse peixe é de Deus. Primeiro, porque quando o Senhor falou, vai, engole, mas Jesus tem misericórdia, amém? Falou assim, quando ele engole a Jonas, na mesma hora ele obedece. Eu falei, mas não é que esse peixe é de Deus, gente? Comendo uma pessoa quase difícil, desobediente. Como é difícil engolir gente desobediente. Que você fala 1, 2, 3, 4, 10 vezes, a pessoa vai e faz a mesma coisa. Quem conhece? Não precisa levantar a mão, então eu estou brincando. Até mesmo eu. Quantas vezes o Senhor teve dizendo, ele não faça. E quando eu vi, eu estava fazendo. Senhor, tem misericórdia, tem perdão. Ai, como precisamos do Senhor. 3 dias, 3 noites. Ali estava Jonas, dentro desse grande peixe. E nessa conversa interessante, aonde ele vai para o ventre do peixe, muita coisa acontece. E outras, porque é um processo, ficaram ainda latentes ali dentro. Jonas então viu a morte de perto, por ser engolido então por esse grande peixe. Mas eu quero que você preste atenção no versículo, na leitura dessa oração. Então Jonas, capítulo 2. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fiz subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Presta atenção no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor.
e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Eu achei muito interessante de ver esta situação. Olha que ponto que ele teve de ser levado para encontrar ao Senhor e lembrar-se do Senhor. Em outra versão, diz que ele cumpriria os seus votos. E eu quero continuar lendo, versículo 8, que diz: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. E naquela hora, Deus então ouviu uma palavra de arrependimento. E aqui está um grande segredo para todos nós. Se você está fazendo aquilo que é errado, não espera vir um grande peixe para te engolir. Porque quem vem não é um grande peixe, é um grande mal, que quer roubar você, que quer nos tirar aquilo que temos de promessa na presença de Deus. Fica vigilante, meu irmão. Fique sóbrio. Sóbrio não é só uma questão de estar dado ao vinho, porque isso você deve manter, afastar-se de todo vício, de toda prática, mas deve guardar o seu coração e a sua mente sóbrios na presença do Senhor. Ele se despertou naquele momento, naquela condição. Ele disse: eu vou pagar o meu voto. Qual era o voto que ele tinha? Era a aliança que ele tinha com Deus para fazer aquilo que o Senhor tinha pedido que ele fizesse. Muito bem. Quando Deus ouviu essa palavra, Deus então disse: peixe, esse peixe super obediente, peixe, vomite Jonas na terra. E assim o fez. Muito bem. Eu acho interessante, porque foi resgatado ali a missão de Jonas. Mas será que o seu coração foi tocado e foi dado em arrependimento? E aqui tem uma coisa muito interessante, meu irmão, para a gente se refletir. Há coisas que nós fazemos por serviço, por rotina. Tem valor? Claro que tem valor. Deus espera que cumpramos. Mas se o seu coração não estiver comprometido com aquilo que você faz, uma hora adiante, você vai negar e vai praticar outras coisas que não agradam a Deus. Você larga a sua missão rapidinho. Você larga a sua missão rapidinho. Se o seu coração não estiver como um tesouro, aonde você está servindo a Deus, não bate muito tempo, e quando você vê, você está fora de novo. Foi isso que aconteceu com Jonas. Por isso toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Servir ao Senhor é de todo o coração. Senão você faz com a mão e com a outra mão você espalha. Quantos estão entendendo aqui? Para Deus tem valor quando o seu coração está comprometido. Ah, é dia de louvor na igreja. Oh, glória, aleluia. 4 horas de ensaio. Ai, caramba, 4 horas. Eu tenho que tomar banho às 3. Se você está cheio do Espírito Santo, o que você vai fazer? Oh, glória, aleluia. 3 horas você já está quase pronto para você sair para a igreja. Se o pastor te ordenou fazer alguma coisa, você diz: olha, tem que estar tal hora aqui nesse lugar, tem que fazer tal coisa, pegar daqui e levar para não sei aonde. Se o coração estiver na obra, não interessa onde for, você vai com grande alegria no coração. Trabalhar com gente obediente é uma bênção, irmão. Trabalhar com gente resistente é uma desgraça. Tem que sempre estar lembrando: ó, se você fizer para Deus, você vai ser abençoado. Ó, se você fizer para Deus, você vai ser abençoado. Você vai mesmo, meu irmão. Mas se você fizer de todo o coração, porque senão, aquilo que você está fazendo, meia boca, oferta, malemar, Deus não aceita. A prova está em Caim e Abel. Abel ofereceu o seu melhor. Caim, o malemar. Gostou do malemar? Deus olhou para isso e falou: o que é isso, gente? O que ele está pensando? Quem eu sou? Você acha que eu aceito qualquer coisa? Não brinca com Deus.
Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. O mês de maio, em nome de Jesus, assim como todos os dias desse ano 2021, Deus vai encontrar o teu coração alegre, feliz, exultante. Vai dizer: conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eu estou aqui. Lembra da mãozinha? Estou aqui para te servir. Que Deus quer dar de conforto espiritual ao nosso coração e na nossa alma, irmão. Na nossa alma. Tem gente que quer conforto para tudo, reclama de tudo, porque está muito... quem nesse país tem ar-condicionado, tem tudo isso que a gente tem? Está muito gelado, está muito quente, está muito não sei o quê. Tudo bem, a gente quer preparar o melhor, amém, irmãos? A gente quer fazer o melhor. Mas aonde está o teu coração? Eu já falei para o Cláudio, esse marido aqui, levanta sua mão aí, meu irmão. Aleluia, que fofinho. Ele é uma benção. Quantas mulheres estavam aqui comigo aquele dia, conosco aqui, Fernanda? Que tava, poucas. Sim, algumas. Era dele que eu falava, ele é uma benção. Eu já falei: vamos tirar todas as cadeiras da igreja. Vamos ficar de pé para adorar, vamos ficar para ajoelhar. Talvez seja execrada da igreja. Não, acredito que não. Se tiver propósito e Deus ordenar, nós vamos fazer para a glória do Senhor, amém? O importante é estarmos com essa disposição. Deus está tocando nos corações para nos fazer enxergar as promessas dEle. Capítulo 3, e vamos para o final agora para terminar. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. A mesma palavra do início do versículo 1, Deus repete a mesma coisa. Veio a palavra do Senhor segunda vez, Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Está cumprindo a sua parte que ele tinha falado dentro do peixe. Ressuscitou a sua missão, aceitou a sua missão. Ora, Nínive era uma cidade muito distante, muito importante. Era mais ou menos uns 30 dias para chegar até a cidade de onde ele estava. Era muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la, ou seja, a grande cidade já dentro da sua circunvizinhança. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza, fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato real, a seus grandes: nem homens, nem animais, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homem como animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o que o rei diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Oh, meu Deus. Tudo isso numa pregação. A cidade se colocou diante de Deus arrependido. Senhor, ajuda-nos a fazer isso, amém, igreja? Ajuda-nos, Senhor, a proclamar de forma que as pessoas se arrependam, que revejam suas atitudes, que coloquem aqui, já começaram a jejuar, vestir-se em pano de saco com forma de arrependimento, como era da cultura, e voltaram-se ao Senhor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Olha a reação de Jonas. Com isso, capítulo 4, versículo 1.
Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso. Olha ele se desculpando, dizendo que ele, por esse motivo, pois sabia que o Senhor é Deus clemente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se, é grande benignidade, se arrepende quando vai fazer o mal. Peço, pois, agora, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Vocês acreditam numa coisa dessa? Para que possamos levar uma palavra de bênção e de salvação a essas pessoas. Talvez enfrentamos tempestades para mudar o nosso rumo da maneira de viver. Termos mais comunhão com Deus, desfrutarmos da presença dEle, mas nos apresentarmos, sim, em sua presença. Examine o seu coração. Veja as motivações que te aproximam de Deus ou que te afastam de Deus. Tem coisas que nos motivam a estar bem perto de Deus, mas tem coisas que nos afastam. Jonas protagonizou uma história que, se você ver, ele tem ali no finalzinho, você conhece a história. Ele saiu triste, pedindo a morte. Deus fez crescer uma boboreira, deu sombra e ele ficou bem. A boboreira veio um bichinho no outro dia, comeu, ele já amaldiçoou. Ele disse: você está com consideração com uma boboreira? Que dirá eu que estou olhando para uma cidade inteira e estou vendo quanto eles precisam da minha presença. Não sabe distinguir da mão direita da mão esquerda. Termina essa história sem um final feliz. Eu não sei qual foi o diálogo subsequente a essa situação. O que eu sei é que, se tivermos um coração resistente, enganoso, viveremos dias difíceis. Mas tivemos um coração que agrada ao Senhor, teremos oportunidade de servi-lo com inteireza, com amor, e vamos viver tudo aquilo que Ele sonhou para que vivêssemos. Não só a mim, mas minha casa, minha família e a minha cidade. Quero terminar dizendo o seguinte: a história de Jonas, como disse, protagoniza decisão e escolha, vontade ou sujeição, justiça própria ou justiça divina, ira ou compaixão, amor ou ódio, tempestade ou calmaria, morte de muitos ou a salvação de todos. O que é que você vai escolher para viver? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo trouxe aqui uma reflexão muito preciosa para cada um de nós. Quantos aqui entenderam que esta é uma palavra para que vivamos na íntegra? Nós queremos ter uma história de vida que possa ser traduzida para a bênção e não para deixar dúvidas do nosso caráter, da nossa fé e de como praticamos a nossa fé. Precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor para não cultivar raiz de amargura, para não nos tornarmos pessoas secas e endurecidas, para que não tenhamos atitudes de falar mal das pessoas, nem de fazer julgamento próprio, mas de dar oportunidade de salvação, para andar mais uma milha, para dar a nossa capa, e aonde estivermos, o Senhor será louvado e usará as circunstâncias para transformar as vidas que estão ao nosso redor. Creio que você, assim como eu, precisamos sermos transformados. Feche seus olhos, vamos orar nesta hora.
Você tem alguns minutinhos apenas. Mas são momentos eternos que você tem para se colocar na presença do Senhor e dizer: Pai, olha o meu coração. Talvez nessa hora você esteja dentro do ventre do peixe. Sabe aquela conversa íntima lá no fundo? Que você precisa se reencontrar e descobrir os propósitos de Deus. Deus nos chama para uma missão eterna. Deus nos chama para cooperar com o seu reino. Deus está chamando você para abençoar esta casa de oração. Deus está chamando para trazer a sua família para próximo, para servir ao Senhor. Você terá tudo o que você precisa, porque você tem um Pai abençoador. Você tem um Pai que cria circunstâncias para te livrar do mal. Você tem um Pai amoroso que te atrai pelas situações, mas Ele não te deixa lançar fora. Ele te encontra para trazer de volta. Mas se você se arrepender e voltar-se para o Senhor, a palavra de Deus terá efeito eterno no seu coração. Ele perdoa pecados, Ele muda os nossos rumos, Ele transforma as circunstâncias. Em nome de Jesus, Senhor, Tu conheces a nossa história. Nós estamos aqui de quem somos, da onde nós viemos, da maneira como te servimos, tudo isso está escancarado na Tua presença. Porque melhor do que nós mesmos, Tu nos conheces, Senhor. Mas nós estamos nos preparando, Senhor, para vivermos o mês de maio, para sermos agentes transformadores, para sermos pessoas que são transformadas pelo toque divino do Senhor, que levam a sério o comissionamento, que levam a sério a aliança contigo, que amam ao Senhor de todo o coração, e amam ao próximo, independente de como ele esteja, como nós mesmos, que tem compaixão das almas, que tem amor, que descansa na Tua presença e confia nela. Pai, nessa noite, olha o nosso coração e dá-nos a oportunidade, Senhor. Se há pessoas nesse lugar que estão nos assistindo pela live, que estão incomodados com as suas vidas, que precisam ser, que estão no navio, onde o negócio está em plena tempestade, Pai, livra-nos agora, porque a palavra de arrependimento, a palavra da circunstância, pode nos transformar. É um alerta para cada um de nós. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos, e por isso nós prestamos honra, nós prestamos glória ao Senhor. Que o Senhor há de usar, Senhor, todas as coisas, para nos fazer, Senhor, caminhar na Tua presença e debaixo, não fugir dela, mas andar junto contigo, na dependência do Senhor. Tu estás nesse lugar, Senhor. Abençoa esta casa de oração, abençoa o mês de maio, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, Senhor, que se levantar contrário a essa igreja, em nome de Jesus, seja repreendido pelo Teu nome, pela Tua autoridade. Usa a maneira, a forma, do jeito que o Senhor quiser, para nos trazer de volta ao prumo e nos fazer enxergar a Tua plena vontade. Encha-nos com Teu amor, para amar almas, para amar vidas, para esquecermos de nós mesmos, e para irmos, Senhor, e salvar aqueles que estão perdidos. Nós precisamos, como igreja, sermos despertados, Senhor, a esse chamado, e a cumprir essa missão, com amor, com o coração inteiro, nesse compromisso, nessa fidelidade. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, para a glória do Senhor. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória.